porque é isso que a esquerda quer nesse exato momento. Ela quer que boa parte dos eleitores do Bolsonaro o chamem de bozo, de minto, que não sei o quê, e muitas vezes usando argumentos verdadeiros, como por exemplo, o Bolsonaro não podia ter feito a merda que fez em 7 de setembro, e foi merda mesmo. A cartinha foi uma bosta. O Bolsonaro não deveria ter falado com o Temer, o Bolsonaro não deveria ter baixado a bola para o Alexandre de Moraes Se recuar mais, não na deveria ter questão do aceitado Ramagem. que não pudesse indicar o Ramagem. Então, tudo isso é verdadeiro. Não, mas Só que o que acontece? Por que que os revolucionários estão fazendo isso aí? Porque isso era o que deveria ter sido feito em 2019. O Olavo falou isso. Se você não tirar os meios de ação dos seus adversários, você não está fazendo nada. O Lula sabe que ele precisa encher os cofres da elite financeira brasileira. Ele sabe disso. A galera do Itaú, a galera que trabalha no BNDES, ou que depende do BNDES, as grandes empresas, por exemplo, a Grendene. O dono da Grendene... Ele está trabalhando para isso, porque a taxa de juros ele só faz subir. Exato. A culpa Grendene, é dele. os donos da Grendene são os maiores doadores do PT. Né? Oficialmente falando. Né? A via oficial, né? Mas o Lula sabe que ele tem uma dívida a pagar com a elite financeira brasileira, a galera da Faria Lima, o pessoal que depende da máquina estatal para continuar milionário. Né? Agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo no STF já é um outro serviço, é uma outra dívida, é tirar os meios de ação. Porque amanhã esse pessoal que está indo para a cadeia, que é a coisa a mais abjeta do mundo, amanhã pode se virar a chave ali e conseguir a tal da anistia ou tirar as pessoas da cadeia, etc. Mas é sempre assim, eu tiro, mas você vai ficar ali com tornozeleira eletrônica, ou física, ou psicológica, ou espiritual. Porque é isso que o comunista quer. No fundo, se o comunista não matou, a única coisa que ele quer é te humilhar. Te deixar psicologicamente como alguém que fica embaixo. Fica abaixo do meu sapato. Esmigalhadinho. Embaixo da bota. Né? Fica abaixo da minha bota, que manda nessa porra sou eu. Que é isso que eles querem fazer. E é isso que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Muita gente aqui nos Estados Unidos me perguntando, os americanos, brasileiros que estão aqui, Alan, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu não sei, sendo bem sincero. Porque os comunistas também não sabem. Eles estão calculando, Lacombe. Eles estão calculando, e você percebe isso em algumas interações que não são do nosso público. Tá? Eu estava olhando aqui um perfil de esquerda que veio aqui fazer propaganda do Lula, né, e tal. Só que a galera, inclusive quero mandar um abraço para o Assis e para a galera voluntária aqui que está ajudando a moderar o chat, né? Rafael Medina. Vocês estão sempre aí, obrigado. Nunca deixa a gente na mão. Deus abençoe a você que nunca deixa a gente na mão. E vem um petista ali e você percebe que eles estão usando perfis de pessoas para ir nas lives de direita, mas eles não fazem a promoção do Lula. Eles iniciam falando Bozo. A conta minto. do Lula no X só fala do Bolsonaro. Não, mas presta atenção na Folha, mas presta atenção na tática. Eles vão no perfil das transmissões ou de publicação de direita, eles não fazem a promoção da esquerda. Eles alimentam o ódio ao Bolsonaro, ao Bozo, o minto, não sei o quê, papapá. E aí a própria galera da direita, que às vezes está meio puta com isso ou com aquilo, fica curtindo, compartilhando, é isso mesmo. Quando você vai ver, o perfil do cara é um cara de esquerda. Ele nem se ligou que ele caiu. Sabe quando o barco cai da caminhonete e entra no lago assim, ó, puff! E o cara não se ligou que ele estava de caiaque num barquinho em cima de uma caminhonete, que quando alguém ligou o botão ali, ele caiu, caiu no lago, e aí começou. Ele já entrou no flow, né? Como é que a gente fala em... No fluxo. Não é fluxo, eu quero falar na maré. Na correnteza. Correnteza. Ele já entrou na correnteza da esquerda. O cara nem se ligou. Ele já entrou na correnteza da esquerda, porque é isso que a esquerda quer nesse exato momento. Ela quer que boa parte dos eleitores do Bolsonaro o chamem de bozo, de minto, que não sei o quê, e muitas vezes usando argumentos verdadeiros, como por exemplo, o Bolsonaro não podia ter feito a merda que fez em 7 de setembro, e foi merda mesmo. A cartinha foi uma bosta. O Bolsonaro não deveria ter falado com o Temer, o Bolsonaro não deveria ter baixado a bola para o Alexandre de Moraes Se recuar mais, não deveria ter questão do aceitado Ramagem. que não pudesse indicar o Ramagem. Então, tudo isso é verdadeiro. Só que o que o esquerdista quer? Que seja por meio desses argumentos verdadeiros, seja por meio de argumentos falsos, como é que o negócio das vacinas e tal,
qualquer coisa. Ele quer que o Bolsonaro perca apoio, que o Bolsonaro perca força popular, porque o Bolsonaro perdendo força popular, ele perde força eleitoral, ele perdendo força eleitoral, ele não consegue mais nada. E ele vai ser o quê? Ele não vai ser nada. Que é isso que eles querem. Eles querem a humilhação assim máxima do Bolsonaro. E aí, isso tá lá na timeline, naquele texto que eu escrevi. E aí, quem que não entendeu esse tipo de estratégia da esquerda? O pessoal que olha o cenário político, e aqui eu tô falando que eu não tô falando de gente canalha, não, tá? Tô falando de gente que eu acho que tá com uma percepção equivocada com relação ao futuro do Brasil. Mas não é comunista, não. O cara olha e fala assim, não, já deu de Bolsonaro. Já deu de Bolsonaro, a gente precisa de um novo nome, e que não sei o quê, e tá na hora da gente ter outro nome na política, o Bolsonaro errou, o Bolsonaro acertou muita coisa, mas ele é teimoso, tá protegendo o Flávio, tá protegendo os filhos, e que não sei o que lá. O cara olha esse cenário político e ele pensa o quê? Ah, vamos colocar aqui uma outra pessoa para 2026 a gente conseguir convencer a população de ideias conservadoras, etc. Acontece o seguinte, Lacombe, política se trata de pessoas e meios, não de ideias. O Olavo falou isso 1 zilhão de vezes. Política se trata de pessoas e meios. Se você consegue fazer com que a imagem de uma pessoa entre na consciência do eleitor ou do cidadão, de que aquela pessoa e o grupo daquela pessoa está fazendo uma oposição ao adversário, eles vão seguir aquela pessoa e não as ideias. Até mesmo porque não tem ideia. Que ideia que a direita segue? A direita não sabe se aborto pode ser permitido num período X ou Y. É meio que unânime que é contra o aborto. Mas não sabe se vai ser o aborto de 9 meses. Não, é muito ruim. É o de 3 meses. O pessoal é dividido. Você acha que se você abrir enquete aqui agora e falar assim, aborto em nenhuma condição é permitido, o pessoal vai ficar dividido. Se você falar que deve-se ou não usar dinheiro do fundo partidário, a galera vai ficar dividida. Se você falar assim, tem ou não que usar os meios de ação que um político tem à sua disposição, que são os cargos, o pessoal vai ficar meio dividido. Né? Tem aquele político que se orgulha de não ter gastado nada, e tem aquele que se orgulha de ter gasto e feito um bom serviço. Enfim, eles não têm uma ideia. Não existe um corpo doutrinário, algo que diga assim, isso aqui é o conjunto de crenças, de coisas estabelecidas pela tal da direita conservadora. Não existe isso no Brasil. A direita não tem um conjunto de ideias, de crenças, de coisas que ela acredita que podem solucionar o problema da mentalidade revolucionária no Brasil. Agora, a direita tem nomes, pessoas. Nicolas, Gaia, a Bia Kicis, o Eduardo e o Bolsonaro lá no topo. Então, a esquerda ela não olha para as ideias da direita. Porque a esquerda não precisa se preocupar com as ideias da direita. Basta ver o PCO. Pô. O PCO não fala um monte de coisa das ideias da direita? A esquerda não precisa de argumento. Ela usa argumento igual usa camisinha, igual usa cueca, igual usa boné. Hoje em dia está de preto, amanhã está azul. A esquerda ela não se preocupa com ideias, ela se preocupa com pessoas e meios. Você tem um meio de ação poderoso? Ah, você tem um jornal em Brasília funcionando? Então eu vou ter que fechar. Entendeu? São os meios de ação. Você que está conseguindo dominar um partido político aqui, então agora eu vou começar a proibir você de conseguir eleição. São meios. E pessoas. Então você tem uma pessoa que está fazendo muito sucesso em Minas Gerais e no Brasil todo, igual o Nicolas, então a gente tem que ferrar essa pessoa. O Gaia está dominando demais Goiás. Isso pode atrapalhar os planos do Caiado, então a gente tem que atrapalhar o Gustavo Gaia. É assim que funciona na mentalidade da esquerda. E eles entenderam que tirar o Bolsonaro não só da eleição, mas humilhar a imagem dele, ferrar com ele, fazer com que ele fique com medo de ser preso e morto 24 horas, que é o que está acontecendo já, o Bolsonaro já deu entrevista falando sobre isso, é o que a esquerda quer. E os anticomunistas que não entenderam essa mesma coisa que a esquerda entendeu, vai lá para cima do Bolsonaro e fala, Bozo, minto, que não sei o quê. Os caras não entenderam que o plano da esquerda é não apenas tirar o Bolsonaro do espectro político eleitoral, mas tirar o Bolsonaro do imaginário popular como alguém que pode se opor ao Lula. E enquanto a esquerda continuar fazendo isso, esse pessoal aí que está querendo tirar o Bolsonaro da jogada vai só se ferrar, porque vai todo mundo se ferrar nesse barco.
Mas não estão querendo tirar só o Bolsonaro, estão querendo tirar qualquer um que se oponha verdadeiramente à tirania que foi imposta ao Exato. Brasil.